dirigindo. Que isso? Então tô meio baqueado, tô meio cansado. Mas eu não podia deixar de... Tô até de pijama, esse aqui é meu pijaminha. Não 2.000 quilômetros dirigindo? Por que você dirigindo, no fez total, isso? total de 2 dias foi... Eu tive que fazer algumas coisas e já estava no lugar que eu ia dar aula. Um amigo precisou de ajuda, eu tive que ir lá, mas foi ótimo. Ai, que E bom. foi ótimo. E é interessante que a organização, né, da instituição não vai impedir, por exemplo, de nós conhecermos o nosso trabalho. Normalmente, a organização institucional tenta dar regras para que as pessoas não paguem, não paguem o pato. Não extrapolarem, né? No meu prédio aqui, para você ter uma ideia, Juju, a gente recebia, quando a encomenda não cabia na caixa de correio, a gente recebia um papelzinho dizendo, ó, chegou uma encomenda para você lá no courier. Então tinha uma sala enorme com as encomendas, tal, tal, tal. Aí, o cachorro, os cachorros de um apartamento X começaram a comer o papel e passaram mal. Vejam a analogia que eu estou fazendo Eu com o estou que a gente está entendendo. falando. O cachorro de um apartamento X, os cachorros comeram e passaram o papel e passaram mal. Então, na reunião de condomínio, não estava bem feito, ficou decidido que não mais se avisaria que chegaram encomendas, por causa de um cachorro de alguém, que o cachorro idiota de alguém comeu, passou mal, fez bobagem e pagou-se o pato por todos. Todos pagaram o pato. Entende a analogia? Então é mais ou menos o que aconteceu conosco com relação ao episódio que você elegantemente não contou, mas de um determinado profissional que levou, foi Extrapolou. a gota d'água que extrapolou e levou o CFO a tomar uma determinada É. atitude. É a mesma coisa aquele chafariz também super antigo que tinha, eu não sei se era em Nova Iguaçu, aí no Rio de Janeiro, que virou ponto de viciados de crack, né? Virou uma cracolândiazinha. E aí, ao invés de resolver a questão do ajuntamento, né? Dos meliantes, eles destruíram o chafariz. É exatamente isso. A gente vive num mundo que, infelizmente, os cachorros que comem papel definem o futuro. Porque às vezes parece que é mais fácil, né? Você cortar a É, folhinha, você corta a folhinha ao invés de cortar o problema. Então, na isso, sem dúvida. verdade, corta-se a folhinha, faz uma mini, né? Um mini rebuliço ali, finge que está resolvendo, mas não está. Por quê? Proibir, na verdade, proibir o curso fez com que pessoas que precisavam se aprofundar por déficit mesmo, né, de ter muito tempo de aprendizado desse assunto, essas coisas, precisa se aprofundar e se atualizar, e aí essas pessoas deixaram de se aprofundar nesse assunto porque ficou proibido. Só que a gente que sabe que é obrigatório, né, esse conhecimento, a gente não jamais deixaria de estudar isso, entendeu? Eu acho que é importante vocês saberem dosar a questão da mensagem. É simplesmente para não exagerar extrapolando, por exemplo, as promessas, extrapolando, porque promessa é uma coisa complicada. Você prometer algo para o seu paciente que depende muito do organismo dele é querer também se meter numa enrascada, né? E aí você promete coisas que você sabe que depende muito desse terreno biológico. Então, foi mais para dar uma ponderada, só que isso teve uma proporção maior do que deveria, né? Os cachorros vão continuar comendo papel, só que não vai ser o papel colocado pelo correio. E chegou uma toxina para mim e simplesmente não me avisaram, porque eu não sabia. Mas Entendeu? era Xiaomi ou não? Uma toxina X que eu pedi lá para testar, não me Não, porque avisaram que chegou. Xiaomi não teria problema, né? Ficar fora Não, do. eu não teria problema, só que eu peguei outra toxina e não me avisaram, porque simplesmente não avisam mais. Ou seja, os cachorros são responsáveis por
atingir os seres humanos na sua mais profunda necessidade. O que eu fiz é Muito bom. exatamente. Analogia. Deixa eu só me despedir aqui rapidinho, pessoal do Facebook. Estou esperando vocês do Face aqui no Zoom, eu e Joe, e mais todo o nosso pessoal está aqui esperando vocês. E venham, peguem o link que está no post e venham para o Zoom que eu vou desligar agora. Tchau, gente. Até daqui a pouquinho. Venham. Pronto. Pronto, Muito bom. pronto. Bom, então hoje, a pedidos, né? Foi um pedido especial, a questão da testosterona, porque hoje nós vivemos numa comunidade humana em que a forma é mais importante que a função e a forma é mais importante do que se tem dentro, né? E a testosterona, por ser um esteroide anabolizante, ela muda muitas vezes as formas, né? E as formas andrógenas masculinas estão cada vez mais incorporadas ao universo feminino e os homens estão parecendo cada dia mais com Pablo Vittar, com coisas nesse nível, né? Eu cito o nome porque é um nome comum, né? Um Famosinho. nome famoso, famosinho, está na televisão. Então, antes o homem tinha uma voz como a minha, um pouco mais grossa, né? e fruto de anos de testosterona. E hoje, se você fala um pouco mais grosso, você é grosso, você está extrapolando, você é mal educado. Então, é um universo onde a gente tem que saber dosar muito bem a questão da ética com a questão das possibilidades. Né? Num local onde a ideologia passa por cima da ética, Juju, isso realmente torna a vida humana chata, incompreensível. Vou te citar aqui um adjetivo que é utilizado, muito utilizado nas Forças Armadas, escrota. E com a vida escrota. O que é escrota? É a dificuldade que se tem de você compartilhar ou mesmo conviver com determinados elementos, porque ideologicamente eles estão acima da ética. E a testosterona sintetiza muito disso. Não sei se você já parou para pensar. Porque a utilização da testosterona no corpo feminino pode até ter uma série de implicações, como a gente vai ver, mas também pode mudar a forma, né? Pode tornar a mulher mais empoderada. Agora é a nova palavra, empoderado, o empoderamento feminino, onde na realidade Indira Gandhi, Madre Teresa de Calcutá não tinham a menor ligação com a testosterona e foram mulheres que mudaram o mundo. Não precisaram ponderar nem serem ponderadas, elas simplesmente eram o que elas foram. Então, vamos começar o trabalho com testosterona, que é um hormônio que eu gosto tanto, né? Acho tão legal. Acho lindo. E o legal, como você falou agora da forma, deixa eu só botar aqui, porque depois eu vi que fica esquisito na gravação do YouTube, quando a gente coloca o quadradinho de todo mundo, porque ninguém mostra, né? As pessoas ficam com a câmera fechada, porque tá todo mundo já na cama, querendo dormir. E aí fica esquisito o vídeo, fica todo preto. Então, agora eu vou fazer, quando a gente estiver falando, aí eu aumento quem estiver falando, tá? Perfeito. E aí... Você vai ter câmera uma, não é isso? Você vai ser a diretora fazendo de a gestão da filmagem. Eu vi o Fih aí embaixo consertando, engraçadão. É meu suporte. É o suporte. Eu queria aproveitar o gancho que você deu aí da forma, né, do empoderamento e tal. Porque, na verdade, a gente tem um limite, né? A mulher, ela naturalmente tem os seus níveis de testosterona, que são bem mais baixos que masculinos, óbvio, mas ela tem que ter. E quanto mais você aumenta isso, que normalmente pode acontecer com um desequilíbrio, né, numa dosagem, alguma coisa, justamente por isso que houve também essa questão de tentar limitar a modulação hormonal, enfim. Até porque a própria medicina já limita isso para os médicos. Então, imagina o zum que não foi, né? Então, começa literalmente, gente, a mudar a forma até do rosto. Por exemplo, você vê que quando está na adolescência, né, a testosterona, como a gente sabe, por isso uma das grandes importâncias também do nosso conhecimento, ela está diretamente ligada ao crescimento ósseo, né, remodelação óssea, osteoblasto, osteoclasto, massa muscular, pelo, né, cabelo. E quando você está na adolescência, né, a testosterona determina o formato do rosto, tamanho de mandíbula,
testa, nariz, queixo, né? Então, você tem esse crescimento, né? O vetor desse crescimento ósseo, ele é determinado pela testosterona também, junto, obviamente, com a somatotropina, né? Que é o GH, e ele vai definindo o formato. A gente tem outras coisas, milhões acontecendo simultaneamente, óbvio, mas basicamente isso. Então, quando você faz uso de testosterona depois da adolescência, você vai ter um aumento na massa muscular que também vai alterar o formato do seu rosto. Como, por exemplo, masseter, para começar. Masseter, ele já dá uma boa densificada. Isso pode vir acompanhado até de hiperfunção, né? Hipercontratilidade, que vai aumentar ainda mais a massa desse músculo. Então, é interessante também vocês entenderem que não só a questão da pessoa se sentir um pouco melhor, um pouco não, porque, né, assim, a gente sabe que muda bastante coisa. Então, a pessoa se sente melhor, a saúde melhora, mas você tem alterações na face que podem ser bacanas ou não, né? Então, eu queria aproveitar esse gancho para a gente não deixar de falar nessa questão do formato do corpo, já que a gente também está colocando tudo dentro da ROF, né? Quebrando o tabu, é importante que a gente conheça formação, déficit, homeostase, função, órgão-alvo, né, os tecidos-alvo. É importante que a gente tenha um conhecimento bem completinho disso para poder saber trabalhar, né? Planejar, né? Perfeitamente. A mudança, a alteração na massa muscular, no crescimento do masseter temporal, na hiperfunção de pterygoideu lateral e medial, são elementos que podem vir a alterar todo o trabalho do design de um rosto, e não só isso. Alterando a musculatura em torno da ATM, você tem alterações em escápulo humeral, em coxo femoral, em joelhos e em pés. A ATM, como é a principal articulação do organismo, e a gente fazendo analogia simples, numa fratura, a gente já conversou sobre isso aqui, num elemento que frature em C6, C5 talvez, e fique tetraplégico, a única articulação que funciona é a ATM. Todas as outras podem estar paralisadas, mas a ATM funciona, e se ela não funcionar, não tem trofismo, não tem alimentação, não tem Acabou. troca, não tem como o indivíduo se comunicar, não tem como acontecer nada, porque simplesmente essa articulação que é formada por as vértebras cervicais, desde C2, C3, C4, C5, mais toda a parte da própria articulação, mais toda a musculatura ligada à articulação em volta dela, mais a questão da mastoide, essa articulação, e mais os terceiros molares estão em volta dela também, essa articulação é responsável pela resposta em modulação de todas as outras articulações, desde escápulo humeral, coxo femoral, etc. Você tem cachorro? Então, não é aqui não. Ah, tá. Foi de alguém. A Antônia foi até deitar. Não tem cachorro. A Yara entrando aí. Que linda a Yara. Então, com alterações nesse, e por isso as pessoas que tomam esses esteroides anabolizantes, como a testosterona, no sentido de mudar o seu shape, duas coisas são importantes. A musculatura, o crescimento da musculatura pós-testosterônica, após a aplicação da testosterona, não é uma musculatura forte como seria a musculatura da testosterona normal com o exercício, né? Ela não tem a mesma força. Ela pode ter volume, mas não tem a mesma força. Não quer dizer que por isso a pessoa seja mais forte. 2, por ser um esteroide também, e por isso trabalhar com síntese, há uma alteração com relação também à distribuição dos pelos no corpo, né? A testosterona ela pode ser utilizada de uma maneira bem interessante para muitos tratamentos,
porém as pessoas estão extrapolando um pouco hoje, Juju. Eu vou virar aqui nossa aulinha, que eu vou mandar para você, ver se dá para ler direitinho. A aulinha está assim, ó, Uhum. tá? Hoje eu Dá trouxe para ver direito? também. Ah, que bonita! É bom que a gente junta. Então, a testosterona é o principal hormônio sexual masculino, secretada por testículos e ovários. Ou seja, como você colocou, as mulheres também têm testosterona. E ela tem um papel muito importante nas mulheres, mas não o excesso, não para que a mulher tenha a forma andrógena, né? Mas para que o metabolismo feminino funcione de uma maneira um pouquinho mais acelerada até. Bom, então, por ser um andrógeno, ela é responsável por síntese proteica, né? Por ser um esteroide anabolizante, o anabolismo é trabalha com síntese, né? Trabalha com produção, e os homens produzem 20 vezes mais testosterona, porém as mulheres são mais sensíveis a ela. Tá? Muito bem. A questão da testosterona passa por um caminho muito interessante. Então, como você falou, maturação de ossos, cabelo pelo corpo e aumento de massa muscular, ela pode ser usada como tratamento de alguns cânceres de mama e na questão do hipogonadismo também. E ela regula a resposta do eixo hipófise-hipotálamo, ou hipotálamo-hipófise-gonadal. E esse eixo de principal importância, porque hoje, Juju, a questão sexual humana, é, é, você que estudou profundamente os chakras, né? Nossos chakras têm um chakra especialmente dedicado ao sexo, né? Seria o segundo chakra. O segundo chakra, então, é o elemento que nos faz transcender, não como os animais, onde simplesmente a fêmea tem um cio e o macho vai lá e copula, não, aparentemente sem sentir a transcendência do prazer, né? Então, como nós temos um chakra específico para isso, é imprescindível que esse chakra seja bem cuidado, né? E a É, testosterona para o homem é um elemento que faz o desenvolvimento, inclusive, desse chakra. Fale, querido. não, é porque esse chakra, e o que é legal também da testosterona, Uhum. é que ele não é só a questão do sexo em si, né? Não estou conseguindo me Sim. aumentar, peraí. Do sexo em si, mas do Estou te ouvindo bem. relacionamento. Desculpa. O relacionamento Sim, interpessoal. relacionamento. Então, Perfeito. é também a forma de você saber se posicionar, né? Você saber se colocar numa relação, seja de amizade, Perfeito. seja familiar, seja entre colegas de trabalho. É como se você tivesse uma certa inteligência emocional maior. Por isso que a Perfeito. gente também vê que os homens, como tem muito mais testosterona, eles têm um pouco menos mimimi. Eu estou fazendo uma analogia bem fácil, tá, gente, para ficar claro. É como se fosse um pouco menos de mimimi. Não estou falando que toda mulher tem mimimi, né? Não é isso, pelo amor de Deus. Também tem muito homem mimimi, né? Muito. Muito Mas óbvio. é uma questão até de você saber se posicionar diante de relacionamento interpessoal, que também é muito legal, o chakra, né? E aí, quando a gente Sim. relaciona o chakra aos órgãos e a produção de sinalizadores, você consegue entender essa, essa relação entre um e outro, né? Até mesmo numa visão mais ocidental, uma visão mais oriental, uma visão mais espiritual, uma visão mais terrena. Então, assim, de qualquer forma, quando você começa a entender as coisas, até metáforas, né? Antigamente as pessoas escreviam muito por metáfora, quer dizer, os textos antigos, né, chineses, os textos gregos, egípcios, então tinha muita metáfora. Então você teria que também saber interpretar aquilo. Então, por que a gente tem uma grande dificuldade da questão dos textos chineses, né? Porque já é uma língua complicada de se traduzir ao pé da letra. Imagina interpretar as metáforas chinesas, né? E isso eu estou falando também de toda indiana, tudo. Então,
tem essa questão que a gente precisa ter um pouco de sensibilidade de entender. Aquilo não é uma coisa que foi tirada do nada, né? Toda essa ciência que ele até falou dos chakras, tudo isso é muito antigo, muito estudado, e principalmente na observação, na comparação entre os ciclos todos da natureza, ciclo de tudo, todos os acontecimentos e fenômenos da natureza foram comparados aos fenômenos corpóreos. Então, por isso que a gente tem a interpretação dessas ciências de uma forma bem diferente do que a gente conhece pela ocidental que a gente estuda, né? Então, Perfeito. E essa sua colocação é tão perfeita. Eu estava lendo alguma coisa sobre testosterona e a gente vê que os níveis de testosterona diminuem no pai de meninas, né? ele Quando fica o cara é pai de menino, menina, ele não pode ter o nível de testosterona elevado, né? Porque a testosterona é naturalmente um hormônio que é eretor, é um hormônio que, que tende no homem a desenvolver uma libido forte. E quando você lidar com a neném, com a criança, com a menina, esse nível no homem, principalmente nessa relação, e você está falando de relações, que é fantástica a sua colocação, esse nível tende a cair. Eu sou pai de duas meninas, né? Uma de 26 e a outra de 8. Então, eu percebo que o meu relacionamento com elas, eu sinto os níveis de testosterona caindo, porque eu tenho que falar com ela utilizando vaga inteligente, falando com mais mimimi. Quando você fala com o bebê, menina, né? você imagina um homem de 1,84 m, mais de 130 quilos, blu, 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 blu. Brincando de Isso, casinha. brincando de casinha. Já cansei de brincar de casinha com a Antônia. E ela me dá a Barbie e diz, você é essa aqui. Aí eu Não, falei, eu não posso ser você é o o cachorro. cachorro. Então, eu sempre peço para ser o cachorro. Eu não posso ser o cachorro. Eu acho mais legal. Uma Barbie muito loura. Você é essa. Tá bom, eu sou o cachorro. É melhor? Tá, pode ser o cachorro. Então, isso é fantástico, porque, inclusive, no mundo relacional, quando você estudou bastante essa questão dos chakras, eu acho maravilhoso, como eles são ligações nossas com o corpo etérico, com o corpo físico, com o corpo astral, com o eu. E são ligações que não só são bioquímicas, mas também são bioquímicas. Os níveis de testosterona num homem que fala grosso, né? que teoricamente foi feito para ação, os níveis caem para que ele possa se relacionar com a filha dele, sendo cachorro. O cachorro da Barbie. O E o cachorro da barra. legal Isso é é que muito. quando o homem se apaixona, quando o homem se apaixona de verdade, a testosterona também cai. Sim, a testosterona também cai. Da mulher E, aumenta. e da mulher aumenta, é verdade, a testosterona do homem cai. E nessa queda é para que. Por isso que dizem que os primeiros anos de lua de mel, etc., etc., são anos bem interessantes, né? E quando. Tem até que se ter cuidado, porque o objeto de desejo feminino não passa a ser apenas um objeto à distância, também tem isso, né? Se É. você não vire platônico, né? Porque há uma tendência nesse sentido. A testosterona é que vai fazer com que haja em todos os animais, todos os mamíferos têm testosterona. Tanto que ah, nas manadas de elefantes, por isso as fêmeas andam juntas nas manadas, os machos, só machos adolescentes, não existe macho adulto em manada de elefante, quem manda é uma fêmea velha, e elas andam juntas porque elas entram no cio juntas. Por quê? Se uma fêmea está sozinha no cio, sozinha, a briga pelos machos serem tão grande poderia até matá-la, né? Nossa. Porque quando ela está no cio, um elefante de 7 toneladas, querido, ele mata um rinoceronte de 3,5 toneladas, mata 2, 3 fácil. 3,5 toneladas. O seu carro aqui no Brasil pesava 1 tonelada. Então, um rinoceronte pesa 3, o elefante pesa 7. Então, você tem uma ideia do que
uma testosterona no elefante pode fazer. Então, por Surreal. isso que elas andam em bando, manada, e elas se permitem, os machos brigam quando elas entram no cio, e elas se permitem a escolha daquele tal ou qual macho que possam fazer-lhes a corte, né? Vamos colocar assim, num português um pouco mais escorreito. Então, a testosterona é a responsável por quebrar, por chegar, o macho já chega quebrando. Brigas de elefante, de hipopótamo, até a morte por causa da testosterona. É. Porque a testosterona sobe porque o hormônio feminino do outro lado elevou-se porque a fêmea entrou no cio. É Como nós também, somos é também um medidor de seres violência evolutivos também, né? A de, testosterona muito alta, ela pode de induzir a violência, violência. tem medidor de violência, pessoas que têm, que não sabem, que não sabem refrear seus instintos, ou melhor, que têm os seus instintos desenfreados, que praticam, que trabalham muito com rombencéfalo, isso também, viu, Juju? O trabalho com o cérebro seria dividido em tese, né? No prosencéfalo, que seria a parte anterior, que é a parte do pensamento abstrato, a parte das ideias, a parte da, do relacionamento espiritual, né? Valores espirituais para um ser humano. O gato da minha filha não tem valor espiritual, né? Ele não ora, ele não reza, ele simplesmente é, né? Porque ele trabalha com o cérebro mamário, não, o mamífero, né? O sistema límbico. Porém, se você tem o cérebro, é um trabalho de 1970, muito legal esse trabalho, onde ele mostra que o cérebro anterior, o córtex cerebral, né, conhecido como uma parte dela, conhecida como prosencéfalo, é a responsável por você trabalhar a inteligência. E toda essa parte hormonal, ela muitas vezes leva à questão instintual. E eu acho fantástico entre nós aqui, Juju, que a gente entra por caminhos que dependem de onde a gente vai, né? A gente não está falando só de testosterona, tipo, aplique testosterona ou tire testosterona ou veja o que Não, pelo acontece. contrário. A gente vai para onde o Tem que saber muito menos antes de fazer isso, né? Antes de você ministrar deve. a testosterona. É mais interessante até você limpar o organismo para que tentar fazer com que ele Isso, produza, né? perfeito. Os seres humanos que trabalham a questão do rombencéfalo, que seria o cérebro mais reptiliano, a testosterona Eu vou nesse escrever aqui o que rombencéfalo. você está falando. Vai falando que eu vou escrevendo. Tá, ok. A testosterona no rombencéfalo, ela um pouco mais do que a dose que seria considerada natural para um ser humano, ela ela é estimuladora da violência, como você falou. Então, muitos psicopatas, muitas pessoas, serial killers, a, a, a testosterona agindo no rombencéfalo faz com que, às vezes, as mortes sejam brutais, né, sejam de uma violência além do normal. Né? Existem serial killers que juntam o rombencéfalo ao prosencéfalo e fazem aspas, mortes como obras de arte. Né? O cara pensa que está agindo artificial até não sobrar nada. Então, a parte da violência, tanto nos animais irracionais, pela presença e pelo aumento da testosterona, porque a fêmea entrou no cio, no, no, no aumento da testosterona, é muito indicada pela utilização excessiva de prosencéfalo, de ações instintuais. É, Ok? Isso. com certeza. Perfeito. Por isso que também Não, rombencéfalo. está escrito Desculpa, Juju, certo. rombencéfalo, prosencéfalo. Não, mas Tá está escrito escrito certo. Eu certo. falei errado que a Maísa falou um negócio aqui, eu desliguei. Vê se eu escrevi certo. Bom, Certo mesmo. então, Paulo, Escrevi põe de certo. novo aí, você consegue botar?
no chat. Deixa eu ver aqui. O que também é interessante para a gente saber até ponderar, né? A gente sabe que justamente esse tipo de manipulação em mãos não tão bem preparadas pode gerar uma desconcertada geral na vida da pessoa. Geral. Não só Geral. biológica, mas comportamental. Então, Perfeito. é delicado. Perfeito. Você pode Perfeito. acabar com o casamento. Se você tratar o homem ou não tratar a esposa, eles podem vir a se separar, porque ela não vai acompanhar o ritmo dele, né? O ritmo, Perfeito. né? Da Ritmo libido. sexual. Da Tem a libido. questão também da mulher não entender essa exacerbação, né? De tom de voz, né? Enfim, essas coisas do homem. E você pode também acabar com o casamento, acabar com o relacionamento até mesmo dentro do trabalho. Então, assim, é uma questão complicada, que assim, a gente viu isso como uma coisa negativa para a odontologia e para a ROF, porém, você tem que ter o bom senso de que até mesmo para médicos bem treinados é uma técnica muito complicada, é uma técnica muito, como é que eu vou dizer? Muito importante, né? Então, você pode ter prejuízos importantes com o seu paciente. Então, realmente, assim, tem que Inclusive ver muito. alterações de humor e violência mesmo. É, Dependendo da aplicação, estou só aplicando a testosteronazinha atrás do meu joelho aqui, perto do gânglio propíteo, é bobinho. Bobinho nada. Dependendo de como esse hormônio bioidêntico seja absorvido, essa absorção pode vir a levar a alterações de humor, até mesmo de comportamento, levando é, a pessoa a se tornar mais violenta, a se tornar mais agressiva, a se tornar um encéfalo é responsável por isso, é, é, escolhas de agressividade, né? Eles chamam de aggressive drives, né? Aggressive drives, é, e também levar a pessoa a se tornar uma pessoa menos social, entendeu? O meio social que ela era conhecida por ser uma pessoa bem dócil, bem tranquila, ela pode se tornar um estúpido, um cavalo, um respondão, não sei. exatamente. Isso aí é possível porque as alterações em nível hormonal se dão nesse nível. Para você ter uma ideia, o que separa todo uma geração hormonal. Eu chamo aqui a Antônia do meu lado e mostro uma menininha dócil. A partir do momento que ela começa a ter, ter sua menarca, e os hormônios começam a se desenvolver em torno muda, ela passa a ser uma mulher. Então, você tem uma ideia de como os hormônios são importantes. Eu costumo dizer, brincando, não sei se você lembra, que a gente brincava assim: quando foi que a maldade entrou no seu coração? Né? Que a maldade. Cortou, Joe. Joe? Oi. Voltou. Tinha cortado. Voltou? Voltou. Antônia, chega aí. Quando a gente vê uma menininha, um menininho, a diferença dele para os adultos não é só a altura, é a questão hormonal, basicamente. Tá me ouvindo bem? Sim, Tá ouvindo bem, Juju? sim, A sim. questão hormonal. A questão de como os hormônios vão atuar naquele corpo. Está Cortou de crescendo. novo. Eu estou ouvindo uma pessoa falando. Estou vendo a pessoa cantando. Vai, pode falar, Oi? Joe. Pode? Então, hormônios não são brincadeira. Não são para simplesmente, eu quero ficar mais parrudo, mais forte, mais poderoso, quero ter meus músculos mais divididos. Saibam, senhoras e senhores, que há um preço a ser pago. Há um preço a ser pago e normalmente esse preço é pago
na relação do ser consigo mesmo e da relação interpessoal daquele ser que vai ser alterada porque suas atitudes começam a mudar pelo excesso, como no caso a gente está falando aqui, ou por uma modulação excessiva de testosterona. É. Entendeu? Uma coisa muito legal também, que eu acho que é importante que todo mundo entenda, deixa eu voltar aqui, é porque é importante que a gente tenha o conhecimento da testosterona, não só quando a gente receber o paciente que faz o uso, né? Tipo assim, você não tem nada a ver com isso, né? Está chegando um paciente para você tratar, seja na odonto, seja na ROF, que é o nosso objeto aqui de aula. Você precisa saber quais são os efeitos que essa testosterona já está causando no organismo do seu paciente, para que você não tenha surpresas, né? Você não tenha descontrole da situação. E se você quiser, por alguma questão, dosar a testosterona para poder ajudá-lo a melhorar, se você reconhece que aquele paciente de cara está com baixo nível, né, de testosterona, você pode fazer um reequilíbrio, você pode ajudá-lo metabolicamente, você indiretamente ajuda esse paciente a recompor a própria testosterona. E aí, através de exames mais simples, você vai começar a planejar isso e vai ter que acompanhar. Agora, o ideal, gente, seja na medicina, né, que é quem hoje tem o direito de realizar a modulação, diretamente, né, independente do motivo, porque a gente pode prescrever, né, dentro da nossa área. A gente pode, a gente é prescritor. Né? Dentro da nossa área, justificado, a gente pode. Agora, você tem que entender, né, o porquê que você precisaria disso. Mas antes de modular, gente, até a medicina, antes de modular, tem que reequilibrar esse organismo, senão você vai jogar uma bomba no paciente. Porque às vezes ele se desintoxicando de alguma coisa, já volta a produzir a sua própria testosterona, que o organismo vai dosificar da maneira que ele acha melhor, que ele acha que é o ideal para o paciente. Entendeu? Perfeito. Pensando nisso, Juju, nós bolamos aqui uma ideia, que é o seguinte: não basta só fornecer testosterona. Em primeiro lugar, a questão do fígado tem que estar em dias. Fígados com esteatose, fígados com dificuldade de metabolizar, fígados extremamente agredidos. Assim que a testosterona for colocada atrás do joelho, ou quer que seja na pele, e for absorvida, essa testosterona vai ser francamente destruída. Há necessidade que esse fígado esteja em dias. A gente vem falando de fígado o tempo todo, desde a nossa primeira aula de insulina, lembra? Sim. Tá ouvindo aí? A gente vem falando de fígado. Mas o fígado sempre, né? O fígado é top. Fígado desde a medicina chinesa, desde 5.000 anos atrás, os caras já falavam disso, então não é novidade. Então, para promover a própria testosterona, o zinco é primordial. De novo, o zinco. Lembra da insulina? A insulina e o zinco. E da serotonina. E até também para ozônio. A gente está para fazer ozonioterapia, a gente também tem que modular zinco, tem que ver como é que pode. Isso, zinco, que é superóxido de dismutase. Isso, da superóxido de dismutase, que é talvez a maior, juntamente com a glutationa e a superóxido de dismutase, sejam as duas maiores antioxidantes, né, que a gente conhece. Então, o zinco tem que ser estimulado nesse sentido, e é tão simples. Uma prescrição simples de um zinco, e você observa a unha da pessoa, verifica se a unha não tem aquele branquinho, mentirinha. Né? Então, o Bidort, nesse ponto, já que você tem alunos avançados também, o Bidort pode ser um elemento que possa vir a responder da deficiência de zinco. A vitamina D e a vitamina A são imprescindíveis para que a testosterona no próprio indivíduo funcione, Juju. Outra coisa que detona a testosterona própria é o sono, a perda do sono. Quando você dorme direito, seus níveis de testosterona melhoram. Eu trouxe o slide do sono. Ah, que legal. Deixa eu só terminar isso aqui, aí você passa o seu. Por quê? A perda de peso é outra coisa. Pessoas normalmente obesas, acima do peso,
tem a tendência a ter uma baixa de testosterona. E olha que eu achei interessante, que eu já conhecia isso há um tempo, mas veio num artigo que eu li sobre hortelã verde. Ela diminui a testosterona. Eu Então, se eu sabe que eu aprendi isso na medicina chinesa, com a Quênia. a Quênia, né? Então, aí o cara pede aquele abacaxizinho com hortelã, crente que está abafando, que está Chazinho. tomando Eu aboli o chá. Depois disso, joguei chazinho de hortelã. eu comi chiclete. Depois que eu Nem tomei chiclete, nem chiclete, nem nem chiclete. chiclete. É verdade. Chiclete fora. Não, mas a hortelã-pimenta, né, o peppermint, para aromaterapia é o que há. Hortelã-pimenta é diferente da hortelã verde, É, tá? E mas a outra verde coisa a gente horrível pode também, que ter eles tentam chiclete, imitar a tá? hortelã verde com menta, né? A menta existe, mas a menta que eles usam é uma menta sintetizada. Então, Jesus. Ai, a destruição é grande. Eu vou apagar aqui meu Bom, geladinho, já apaguei. Entra com o seu aí, entra com o vou seu, não entrar quero comigo, ouvir. mas olha só, o Roberto Ávila está dando uma informação aqui top. Eu não Fala sabia. aí, por Ele está favor. falando que o chá de granada aumenta. E E aqui, você está aqui em Granada tem muita. e você tá em Granada, né? Não, Ou e tem seja, no muito. local da Granada, isso? Vou te dizer que tem muito no mercado. Só que às vezes eu não Uhum, compro muita fruta. Aqui tem muita fruta que eu nunca vi na vida, né? uhum. Então eu não como muito não, porque às vezes eu fico meio assim, o gosto não é muito bom, tem outras que são maravilhosas, né? Mas eu não experimento muito não. Mas o Eu chá de sei, eu vou você é do Piauí, você gosta mesmo de rapadura e de girimum com jabá, né? rapadura até vai, porque a gente substitui bem, né? Substitui bem o nosso, mas girimum, isso daí não. Você é de Picos, no Piauí, não é isso? Picos. Picos, Piauí, caras Poucos diretamente conhecem, da Espanha. poucos conhecem isso. Eu morei lá, né? Eu morei Olha lá, que né? coincidência, gente. Eu Quando a morei em gente se Picos. conheceu, eu falei assim: ah, eu sou de me apresentando, né? Porque eu nasci em Picos. Eu já, o quê? Eu não acredito que você nasceu em Picos. Eu morei lá. Eu falei: o quê? Quem não acredita sou É, eu, que mais alguém na mesma rua não conhece Picos, porque é impossível isso. muito bom, Aí a muito gente bom. descobriu que a gente era irmãos de alma. É isso mesmo. Picos, Piauí. Sensacional. Mostra teu slide, eu tô doido Vou para ver seu mostrar. slide. Vou mostrar. Aqui, ó. É muito legal. Eu ainda fiz animaçãozinha, ó, porque foi de uma Ah, palestra. Ó, muito aqui é legal. o ciclo circadiano. Uhum. Tá todo mundo vendo? Ótimo, tá ótimo. Aqui é o ciclo circadiano, né? E tá mexendo, e tá mexendo. É. Aí aqui eu coloquei os horários que normalmente o nosso corpo libera determinados hormônios, né? Só que assim, isso aqui é em relação a ciclo circadiano. Logo em seguida, eu vou colocar o relacionado à arquitetura do sono, às fases do sono. Mas esse aqui é legal para a gente entender que casa, né? Por exemplo, a hora do fígado, de 1 às 3, a gente tem uma liberação grande de somatotropina e também de testosterona. Porque a Uhum. testosterona aqui, entre 1 e 3 horas, o ideal é que a gente esteja em fase REM. Uhum. Na verdade, a fase REM Perfeito. não vai durar esse tempo todo, né, gente? Mas pelo menos um ciclo, no mínimo um ciclo completo de fase REM, nesse horário, entre 1 e 3, a gente tem que fazer, porque é o horário que o nosso fígado literalmente repousa, né? Então, ele tem que estar descansadinho, limpo, para que essa testosterona tenha como é que se diz? Um comportamento mais favorável no corpo, né? A gente tem pico de energia do pulmão também, ó. A somatotropina é o hormônio de crescimento e regeneração celular também, né? Crescimento celular, desenvolvimento celular, essas coisas é a regeneração do corpo, de tudo aquilo que você sofreu ao longo do dia, que o seu corpo se desgastou, né? Aqui entre 6 e 9 é o pico de cortisol, né, Jô? Que a gente sempre fala pro pessoal, se você for Sim. passar corticoide, coloca nesse horário o café da manhã Isso. para você não confundir o cérebro, não confundir o organismo com essa liberação Isso. num momento diferente. Perfeito, perfeito. A gente sempre quando a gente trabalhava com ortodoxia era assim, lembra? Você aplicava o corticoide para Corticoide. paciente de implante ou para paciente de exodontia, você aplicava de manhã antes das 9. E os alunos não entendiam por quê.
o aluno queria dar antes uma hora antes da cirurgia, não é uma hora antes da cirurgia. Não, e também ficar passando, tipo assim, toma de 8 em 8 horas. Não pode ser de 8 em 8 horas também, né? Não é que não pode, Não, sem dúvida que não não. é o ideal. Você, Tá bom. um tiro só acabou. É, Excelente esse seu. Você legal, vai né? mandar isso pra gente? Você vai mandar isso pra Vou gente? mandar. Aí aqui, ó, a gente tem um aumento de adrenalina e dopamina, justamente, ó, quando tá chegando perto aqui do meio-dia. E aí Sim, depois diminui essa adrenalina, que é o momento da siesta, é o soninho. Que a gente também não pode confundir com a questão da insulina, né? sim. Que, enfim, tem seus momentos. E aí aqui, mais pra de noite, né, a serotonina vai se transformando em melatonina, num processo que eu coloquei no próximo slide, que está aqui. Esse é da fase do sono. E Perfeito. aqui, ó, a gente vê, olha só a primeira fase, sono leve, que está no canto esquerdo. Esquerdo ou direito para vocês? Só no leve direito. Sono leve direito. Então, aqui, as Isso. ondas cerebrais começam a desacelerar e a gente começa a ter liberação de GABA mais adenosina para estimular a melatonina, que é a transformação da serotonina em melatonina, para dar já começando a dar o soninho. No médio, que é a maior parte do tempo, a gente já tem aquela estabilização do sono, né? Você já fica basicamente sem movimento, as ondas cerebrais ficam bem mais lentas, né? A temperatura vai diminuindo, pressão diminuindo. Na terceira fase, que é o sono profundo, antes da fase REM, tem o sono profundo, que é aquela fase 3 não REM, que é onde o cérebro vai liberando, né? Ondas muito lentas para esse metabolismo cair, se preparar para o REM. E você tem a liberação de somatotropina, que é o hormônio do crescimento. Né? E aí, nessa fase, pode acontecer também sonambulismo. E aí é que a gente tem justamente o fígado. Se o fígado não estiver bacana, essa pessoa pode desenvolver episódios de distúrbio de sono nessa fase. Aí olha o problema. Quando ela está nessa fase de sono profundo e o fígado não está bacana, está intoxicado, está com alguma outra questão, você não entra na REM. Porque essa fase 3 vai ficar muito prejudicada. Você não entra na REM, aí, ou seja, você não descansa, você começa a ter distúrbios de comportamento, não no sentido de aumento de testosterona, mas de desequilíbrio de testosterona e outros fatores que a gente sabe de saúde, regeneração celular e tudo. Aí na fase REM, que é a maior liberação de testosterona. Não é que não haja liberação de testosterona em nenhum outro momento, mas o boom da testosterona é na fase REM. E junto a gente tem a acetilcolina, que vai ativar também o tálamo, né, e inibir o GABA. E nisso a gente tem associado a glicina, que vai ajudar na atonia muscular. E olha o que eu trouxe, Joe. Né? Full Kramer. Full Esse Kramer. mapinha que A a gente tabela usa dele. muito. Isso. Eu trouxe o Perfeito. mapinha e trouxe esse Da, aqui da, da também. terapia neural. Porque se a gente pode acessar esses hormônios, né, acessar a homeostase no sentido de tentar liberar essa homeostase, né, desbloquear essa homeostase, a gente pode fazer isso através dos dentes e através da face também. E aí o Joe, que é o expert nisso, ele vai falar um pouquinho também para a gente agora. Pronto, acho que eu parei Perfeito. Gente, eu vou mandar isso para vocês, tá? Gostei Por muito do e-mail. slide. Só para quem está na lista vai receber os nossos slides. Gostei muito dos slides, muito Obrigada. elucidativos. E você vê se o cara não entra em sono REM, ele não produz a testosterona suficiente e ele vai querer suplementar uma coisa que no básico já não está funcionando. É só botar para O dormir cara bota para dormir. Ajuda a arquitetura do sono, às vezes é muito mais simples, né? do que E, modular. e as pessoas hoje, tem uma frase que existe assim, no Brasil as pessoas querem ser professoras ao invés de aprender, ao invés de ser aluno. Todo mundo quer ser professor. Então, como é que a gente pode fazer uma analogia disso? O cara tem que dormir. Aí você pula o sono. No sono não interessa. Você vai direto para a testosterona aplicada no poplíteo, atrás do joelho.
ou em outro local e Eles condensam esquece tudo. que esse ser é um ser que produz a sua própria testosterona. E fisiologicamente, dentro das suas idades, a testosterona, a pessoa estando funcionando bem, ela vai ter condições de atuar e fazer com que o sistema nervoso autonômico faça a sua regulação. Muito bem. Exatamente. Outra coisa importante que a gente pergunta, Juju, é sempre assim: você está disposto a se livrar das coisas que te adoecem? Uma boa parte das pessoas não sabe nem o que está adoecendo. Então, aquela falta de sono por preocupação, a pessoa que vive no futuro, né, não vive o presente, ela tem que aprender a viver o presente. Vejo um monte de gente velha aí, as pessoas velhas que não aprenderam nada sobre a vida, ainda vivem um futuro e não dormem, aí depois quer modular com testosterona. Isso é É, meio. Isso no tipo de medicina, odontologia que a gente trabalha, na heterodoxia, isso é ridículo. Isso não tem como você querer aplicar testosterona na pessoa se a própria testosterona que é produzida pelo organismo não é produzida a contento porque ela não dorme. Muito bem. Quando você colocou aquele quadrinho que eu achei interessante, do Paul Kramer, né? Que é dos anos 50, esse quadrinho, onde a gente vai trabalhar o fígado com um neuromodulador, com procaína, com outro neuromodulador, e a gente vai trabalhar esse fígado de maneira que até mesmo no ciclo circadiano, o momento do fígado seja um momento próprio dele mesmo. Seja um momento em que esse fígado esteja respondendo bem. é. Hoje as pessoas vivem num ódio, numa raiva, né? Numa polarização, né? É, uma polarização. Você tá aí na Espanha, também existia por exemplo, existia o ETA, não é isso? Os bascos lutavam por libertação, existia uma polarização bem grande. Ainda existe, mas de uma maneira mais sutil, mais suave. Mas aqui a polarização é muito grande, então as pessoas desenvolvem raiva, às vezes, por, 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 por Bobagem. assuntos idiotas, por assuntos imbecis, né? Se o outro foi preso porque tinha uma casa de não sei o quê, eu estou lá interessado, o cara vai se ferrar, ele, entendeu? Sem dedo lá, está mal. Não me interessa, isso não vai mudar minha vida. Né? Então, você está disposto mesmo a se livrar das coisas que te adoecem? Ainda que Começa por seja aí. o Nove Dedos ou o outro lá, o capitão, não sei quem é, não interessa. A polarização está num nível que a pessoa se irrita de uma maneira de um segundo para o outro e perde amizades, mata o outro por causa disso. Aí depois quer botar E mata, testosterona. Mas e vamos mata. parar de palhaçada. É o chamado vamos parar de palhaçada? Vamos parar de palhaçada? Eu tenho aqui para mostrar para você uma coisa legal, que é assim, ó. No plasma, 98% da testosterona é ligada à proteína, 65% é ligada à globulina ligadora de hormônio, né? A SHBG, 33% à albumina. E o nível plasmático de testosterona no corpo livre está de 10,4 a 24,3 nanomolar por litro em homem. E nos homens é a mulher de 30 a 70. Mas olha que interessante. Não é só isso que interessa, Juju. O que interessa na realidade é isso aqui, ó. Uma boa possibilidade de você fazer uma medição de testosterona, por ser um esteroide, é na saliva. Ela tá Na livre. saliva é onde onde está livre, ainda está disponível. Então, os níveis de testosterona são os níveis atuais. Então, hormônios livres, medido facilmente, pode ficar mais do que 20 dias na temperatura ambiente, ainda vai ser medido, ainda vai ter uma medição segura. Então, não adianta também trabalhar com pedir 500 mil exames. Já viu os médicos de hoje? Pede 8 mil exames e depois fica lendo o rodapézinho se está certo ou se está errado, e acha que a pessoa tem saúde ou não. Então, determinados conhecimentos são imprescindíveis para que a gente, pelo menos, entenda. E nesse ponto eu estou com você, nesse ponto não se pode fazer ROF
sem o entendimento de um ciclo circadiano, sem o entendimento de que os caninos são os responsáveis pelo... os caninos são responsáveis pelo fígado, até a pessoa perguntou assim, você pode tratar o fígado com esteatose hepática sem a maneira convencional? Foi isso que eu entendi aqui? Pode. Você pode neuromodular através da somatotropia de Yamamoto, do próprio canino. É isso, filha? É isso, filho? Tá ouvindo? Aham, estou escrevendo também. E Yamamoto, através dos dentes, você pode modular isso, porque muitas vezes a esteatose não é uma esteatose física. Ela vem de Coisas uma emocionais questão também. mental, emocional. Bioquímica O cara tem emocional. raiva de tudo. Bioquímica emocional, o cara tem raiva de tudo. Ele come mato. Canso de ver as meninas que eu dou aula, a mulher parece uma modelo, só come mato, parece brincar aqui, parece um jumento, não, parece sei lá, o que come uma coelha, parece uma coelha, pronto, vamos dizer que eu chamei de jumento. Só parece uma coelha, só come folhinha. E o fígado esteatótico. Como é que pode, né? Como é que A pode? bioquímica ela é gerada pelo cérebro de diversas formas. Uma delas é o emocional. A Chama delas é emocional, ela não consegue perdoar a mãe. E depois que não perdoa a mãe, quer fazer ROF, quer botar testosterona não sei aonde. Não vai fazer testosterona, não. Pois Porque o é, fígado dela não funciona. Não vai entrar em sono REM. Se não entra em sono REM, não tem profundidade de sono. Se não tem profundidade de sono, não tem saúde. pois é. Aí vem como diria um grande escritor tricolor, Nelson Rodrigues, ele dizia assim, aí vem os idiotas da objetividade quererem falar do óbvio e do lulante. Né? Idiotas da objetividade querendo falar do óbvio e do lulante. Então, minha querida, nós já temos, hoje, agora são 9h10, É, eu achei um encontro sensacional, também. porque a gente não fala só de dê isso, dê aquilo, a gente vai desde a medicina chinesa até os gregos, passando pelos Vedas, passando por todo mundo, passando por Juliana Varão, passando por Joel Alves, passando por todos os nossos amigos que estão conosco. É, Por quê? Só há uma maneira de entender a ROF, entendendo a globalidade. é. Se você Agora, acha que vai transformar a ROF ou a terapia neural ou terapias sutis na mesma coisa que a odontologia e a medicina fizeram com suas ciências, ortodoxas, presas a dogmas, acreditando que sabem tudo, acreditando só na parte do corpo, você acha que realmente vai querer modular? Você acha que tem conhecimento para modular uma testosterona se você não sabe nem o que é um sono de rapid eye movement? Tinha gente perguntando aqui, o que quer dizer REM? Então, você não sabe nem o que é REM, não pode modular. Não pode aqui no modular. nosso chat, perguntar? Oi? Eu não respondi aqui no chat. Coloque aí Rapid Eye Movement, por É, favor. Rapid Eye rapid eye Movement. movement, porque é a Isso. fase que os olhos ficam abrindo e fechando freneticamente. Na verdade, desculpa, os Isso. olhos não. O olho mesmo, não é o músculo. É o olho. É uma parte Não fechada, é, não, mas não, os não é olhos orbicular. ficam no movimento Não é a palma. frenético, É. que é também Então, chamado de sono paradoxal por conta disso, né? Você está em atonia, isso. mas tem essas outras regiões, elas estão em constante movimento. Deixa eu só Perfeito. falar, porque eu tinha prometido que a gente ia mostrar como Sim. modular, né? Como melhorar a homeostase desse Uhum. elemento da testosterona através dos dentes. Ah, sim. Porque eu sei que você ama. Você ia falar? Você quer que eu fale alguma coisa? Então, Você você que vai falar. Pode fala falar. e eu posso Tá. mostrar o slide, pode ser? Tá. Mostra aquele slide, então. É o slide do Flow ou é outro slide? Vou. Tá. Então, mostra aí pra gente, por favor, Tá Juliana. aqui já. Tá. Joga ele aí que eu vou dar uma Tá ideia vendo, do que não? a gente pode fazer. Tá Tá vendo? sim, agora sim, agora tá slide. Tá, aqui tá Então o vamos lá. superior e o próximo é inferior. Tá. O Paul Kramer era um médico alemão, acupunturista. Ele começou a trabalhar com acupuntura
eletroacupuntura, e ele começou a perceber, através de um teste chamado Vega Teste, que ele colocava um eletrodo no dente e colocava outro eletrodo no órgão e ele fechava um circuito. Então, por exemplo, vamos dar logo o exemplo que a gente está citando. O canino, ele colocava num canino um eletrodo e o outro eletrodo na região do fígado e fechava o circuito. Então ele percebeu que os 4 caninos são os elementos que fazem com que haja uma resposta hepática, tanto de ida quanto de volta. Então, se eu tenho um problema hepático, muitas vezes na mucosa alveolar, em volta de um ou de vários caninos, essa mucosa se torna arroxeada, se torna de uma cor diferente. Você fez até um risquinho, né? Eu Bonitinho. marquei. Eu estou vendo. Só você mesmo. Então, o fígado, então, ele está diretamente ligado a esse dente tão forte que é o canino. O fígado, por ser um elemento de filtragem de tanto a questão sanguínea, quanto a questão metabólica, quanto a questão emocional, que o fígado é o elemento que filtra essas coisas, ele está ligado a talvez o dente mais forte do organismo, que seja o canino. O canino é mais forte que os molares. Você dificilmente vai ver um canino cariado. Ver canino cariado, eu em toda a minha vida devo ter visto uns 10. Porque simplesmente ele é resistente a praticamente tudo. Quando o canino está cariado, é que o fígado do elemento já foi para o espaço há muito Tá tempo. muito ruim. Existe no organismo existe uma hierarquia, e essa hierarquia nos mostra que é mais fácil o organismo destruir o dente do que destruir um órgão importante. Então, nessa relação, muitas vezes o dente caria, o dente muda de lugar, a mucosa em volta do dente, debaixo da gengiva, no fundo do vestíbulo, se torna arroxeada, esse dente necrosa. Então, existem vários movimentos no sentido de que o organismo demonstra ao dentista: olha, estou tendo problema no órgão, mas o dentista insiste em apenas ver a cor A2, A3,5, A4, A não sei o quê, essas coisas de cores que eu não sei muito não, porque na realidade eu sou cirurgião. Então, a Juju ainda fez mais um circlinho lá. Então, isso é uma relação direta, querendo você ou não. É a mesma coisa você dizer assim: eu não acredito que o homem foi à Lua. Ótimo, problema seu. Eu não acredito que o ar exista. Ótimo, querido. Continue vivendo como se o ar não existisse. Eu não estou vendo. Se eu não vejo, eu vi o Flamengo campeão, então eu acredito. Então, se você não viu, meu querido, faça que nem São Tomé. Tomou um esporro do Cristo na frente de todo mundo. Está lá na Bíblia escrito fora que ele tomou por ser quem ele é, né? Quem ele era, um Zé Mané. Porque existe a relação. Nós tratamos fígado, fazemos tratamentos hepáticos através disso, diminuímos esteatoses hepáticas de anos através disso, conseguimos fazer com que o paciente mude seus pensamentos com relação à sua raiva incontida, à sua ira, ou às pessoas às quais ele tem ele desenvolve, para as quais, ou contra as quais ele desenvolve essa raiva, essa ira, esse amargor, e com isso, através da terapia neural, a gente consegue uma resposta muito boa. Então, Juju, agora olha só, passei para outro slide, eu vou abusar. Sim. Sim. Porque agora tem que mostrar aqui, ó, suprarrenal. Suprarrenal 1 e 2, né? Inferiores. A suprarrenal é aquela glândulazinha responsável pelo design do modelo hipotálamo hipófise adrenal, né? Através da produção do hormônio adenocorticotrófico, né? Essa suprarrenal, aliás, todo o modelo geniturinário humano, mais a suprarrenal, estão em constante subordinação, e subordinação no sentido de você aplica no incisivo, consegue uma resposta, você aplica, por exemplo, na vértebra L3, por exemplo, que é responsável pela suprarrenal,
você tem uma resposta e a própria suprarrenal responde através de L3, com dor, às vezes através do incisivo, com vermelhidão ou com cárie, ou com incisivo fora do lugar. Agora, olha Então, que legal aqui, ó. A produção de testosterona. Essa isso. linha. Essa linha que vai de 4 a 4, É, perfeito. E ela foge um pouco, se você observar, querida, posso falar, não? claro. Ela foge um pouco do modelo do voo, que é um modelo extremamente simétrico. Se você observar, você vai trabalhar com 2 grupos de dentes diferentes. Aliás, 3 grupos. Você vai trabalhar com incisivos, com o canino E pré. e com um pré-molar. Ou seja, sai da simetria. A simetria do voo, que era praticamente perfeita, onde tudo correspondia de um lado ao outro, esse pré-molar 4 é o elemento que está diretamente ligado às gônadas na produção direta de testosterona. A sua observação foi perfeita, porque se a gente observasse FOL como um elemento que nos demonstrou essa simetria no ponto exato das gônadas, com relação tanto à testosterona quanto ao hormônio feminino, ao E2, por exemplo, há uma alteração na simetria. E isso é lindo, porque você vai ter que trabalhar tanto incisivos, quanto caninos, quanto premolares. E só nos inferiores, tá? Nos superiores não Vamos há esse desenho. inferiores. É somente nos inferiores. É, Juju, linda a sua colocação. Achei muito legal. E a gente tem que ir colocando essas coisas aos poucos para as pessoas, para que elas possam entender que existem, por trás da ROF que a gente faz, existe todo um suporte, onde a gente não deixa é, o paciente de maneira nenhuma abandonado com relação exatamente. ao A resto gente do corpo. precisa atuar previamente, fazendo Sim, esse reequilíbrio, né? Te falei que eu adoro a palavra biohacking, porque ela foge um pouco dessa do foco da modulação hormonal, e o biohacking está sim, mais conectado justamente com uma forma mais natural de você modular, né? Você entende onde está sim. a deficiência, a carência, modula de uma forma, melhorando o sono, melhorando a alimentação, atividade física, enfim, diversas Melhorando coisas. a própria produção de testosterona do próprio indivíduo, né? Melhorando a produção do hormônio do próprio indivíduo, sem a Exato. necessidade, muitas vezes, de você colocar nada bioidêntico ou coisa parecida. É. E o legal é que a Tá gente bom? pode até interferir mesmo, né? Se tiver que aplicar alguma coisa, você pode aplicar uma procaína, por exemplo. A procaína Sim. a gente aplica onde nesses dentes que a gente mostrou, Joe? Muita gente fica com dúvida. Em qual Uhum. região que a gente Tá. aplica? Eu tenho uma novidade para você, tá? Do médico muito fera que foi fazer o médico foi fazer um tratamento dentário em mim, para você ter uma ideia como é que a gente chega num nível da heterodoxia muito interessante. E eu estava com um campo interferente num pré, e ele foi aplicar no pré, ele aplicou na raiz, na parte vestibular, né, no fundo de vestíbulo, próximo às raízes, e ele também aplicou na lingual, Juju. Então, eu passei a incorporar, nem no livro eu botei isso, que não deu nem para Bilingual? lingual. Eu Passei a gosto de incorporar aplicar lingual. bilingual. Pois é, mas se você for pensar, meu amor, pense comigo. A gente sempre pensa assim, é lógico que os meridianos passam na vestibular, não é verdade? Aí o velho, mas lingual também é raiz. Eu falei, Senhor, o senhor me ensinou odontologia agora. Então, Juju, a gente faz na vestibular do dente, mais próximo possível ao ápice da raiz. A gente faz na lingual também. Tá? E muitas vezes, quando há uma brida ou quando há uma recessão, a gente vai e aplica nessa brida, estimulando, porque bridas nada mais são do que as fáscias, é, as fáscias musculares se demonstrando que estão com problemas. Né? Quando existe uma brida, é uma fáscia muscular esticada na brida, e a gente aplica também muitas vezes próximo à recessão. Então é isso que a gente faz. Top. Juju, são 9h20
Top. Eu Olha queria só, agradecer a esses oportunidade slides top de estar com vocês. foi bem legal, né? Esses slides Bem são legal. imperdíveis. Quem não está na lista ainda, se inscreve. Vou botar o link aqui embaixo, o link para quem quer se inscrever na lista para receber os nossos slides. Coloca aqui o link, por favor, aqui embaixo, para o pessoal se inscrever e receber. Além disso, não se esqueçam que vai terminar amanhã as inscrições para a última turma do ano do Fórmula Nefetis 360, que a gente aborda muita coisa legal. E a gente tem uma surpresa para o ano que vem, né, Joe? Vou falar ainda não. Mas a nossa surpresa Fale não. vai ser top. Fale não, porque a gente vai continuar nas próximas segundas e domingos. Você está também, né? Domingo, não é isso? Domingo eu estou Nas também. próximas segundas. E agora A eu vou fazer também uma live por semana com os professores do Contox. Muito bom. Muito bom, muito bom. Então, Isso, tem para as pessoas muita coisa conhecerem legal, né? quem eles vão assistir lá. Isso. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Meu livro quem quiser pode pegar comigo no O livro, gente, é o seguinte, vocês ficam perguntando como consegue. É o seguinte, grupo. ou vocês mandam um WhatsApp direto para o Joel, ou Para mim. para a escola do Joel, né? Cursos Professor Joel Alves, ou para o Joel diretamente. Passa os seus dados, nome, tudo bonitinho, e o CEP para ele calcular o frete. Nome e endereço completos para que eu possa calcular e já mandar. Eu já faço assim. Quando a pessoa pede para eu calcular, eu já mando. Que aí ela vai pagando, ela vai pagar, tal, de repente o livro já chega. Top. Eu queria agradecer a oportunidade. Eu que agradeço. Esse momento você cansado Obrigado. de pijama. Você poderia ter me avisado, né? Mas Estou de pijama, estou de pijama. maravilhoso. Gente, estou de pijama. Não, mas eu não podia faltar. Eu estou aqui meio baleado, porque foram muitas horas dirigindo. Nossa, imagina. E eu precisava. Vim, cheguei aqui mais ou menos às 4h30, já pensando nisso, cara, a aula, porque já está incorporada ao calendário do Rio de Janeiro essa nossa aula, tá bom? Top, eu amo. Obrigada, viu, Joe? Muito obrigado pelo Obrigada a todos vocês que estão com a gente todos. até agora, nossos 22 guerreiros que estão com a gente até agora, mas que com certeza aprenderam bastante coisa legal, né? Falei que vocês provavelmente não conheciam e vocês podem acessar isso facilmente, gente. Está dentro da boca, está dentro da boca. E aí vocês vão fazer uma modulação, uma auto-eco-reorganização com a procaína, né? Totalmente dentro da sua área, e você tem o direito e a necessidade de trabalhar o corpo do seu paciente para você não promover a iatrogenia. Perfeito. Qual vai ser o nosso próximo tema? Vamos botar, a gente põe em votação ou a gente escolhe? O que você quer falar? Qual é o Eu gostaria. Não, a gente está falando de neurotransmissores, né? Já falamos de insulina, falamos de serotonina e melatonina, agora testosterona. Podemos falar de que na próxima? Sei. Podemos falar de ocitocina, por exemplo, que é bem interessante. Principalmente para fechar negócios. Para produzir contração uterina e para fechar negócios também. Tá bom? Top. Então, gente, ocitocina no próximo. Isso, a gente conversa sobre isso. Então tá. Obrigada. Obrigado, pessoal. Boa noite. Não se esqueçam de inscrever aqui na lista, tá? Tchau, obrigado. Joe. Tchau. Um beijo, Juju. Tchau. Tchau, Juju. Beijo. Beijo.